E eu esqueci de abrir a minha, ó. Marcos capítulo 10, verso 46 em diante, diz assim, um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida, que é a cura do cego Bartimeu. Diz assim o texto: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. E o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego, dizendo: ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Eu vou repetir isso aqui porque eu creio que pode ser profético para alguém nessa noite. Ouça essa palavra e creia: ânimo, homem, mulher, levanta-te, porque Cristo te chama. Hoje pode ser o dia da virada da tua história, irmão. Hoje pode ser o dia em que nada mais será como antes, porque Jesus te chamou. Continuando a leitura. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus, perguntando: que queres que eu te faça? Parece uma pergunta tão óbvia, né, mano? Perguntar para um cego: o que queres que eu te faça? E rogou-lhe o cego: Rabone, mestre, que eu volte a enxergar. E então Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão. No mesmo instante, aquele homem recuperou a visão. Vou repetir mais uma vez: no mesmo instante, aquele homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Eu não vou dar nenhum tema, o nosso tema é o da nossa série de mensagens, os milagres de Jesus. Diga assim comigo: Jesus continua operando milagres. Você crê nisso? Quem aqui veio em busca de um milagre? Tem vergonha não, irmão? Não tenha medo não. Às vezes a gente é tão constrangido a dizer: ai, mas vai na igreja para buscar milagre. Ai, parece que você só quer milagre. Irmão, essa mesma expressão, essa mesma pergunta de Jesus, que foi feito ao cego Bartimeu, ou este cego, que até eu vou citar, que é sem nome, que é a expressão, na minha Bíblia está dizendo que o nome era Bartimeu, mas ao que tudo indica, Bartimeu era mais uma expressão, um sinônimo, um apelido do que propriamente um nome. Mas independente, Bartimeu quer dizer filho de Timeu. E este homem que é indagado por Jesus dizendo: o que queres que eu te faça? Essa mesma pergunta Jesus fez alguns versículos atrás. Nesse mesmo contexto do capítulo 10 de Marcos, onde Jesus está conversando com seus discípulos. Dois dos seus discípulos, um chamado João e o seu irmão chamado Tiago, vão até Jesus. E eles chegam até Jesus dizendo assim: Jesus, será que o Senhor pode fazer algo por nós? Será que nós podemos te pedir algo? Você pode ler depois na tua casa, é o mesmo capítulo 10, uns versos anteriores. E quando Jesus é indagado por eles isso, Jesus diz assim: o que queres que eu te faça? Ou vos faça? A mesma pergunta que é feita a esse cego, é feita a dois discípulos. Mas para espanto de muitos, sabe o que esses dois discípulos responderam para Jesus? Coloca a gente assentado do teu lado de honra no céu. É essa conversa que Jesus está tendo com os discípulos. E os discípulos estão dizendo, quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Os discípulos estão dizendo que o Senhor nos assente em lugares de honra lá do lado do Senhor, quando o Senhor estiver no céu. Às vezes pessoas que gostam de ser tão profundas, gostam de ser tão teólogas, gostam de ser tão melhores do que as outras por aquilo que estudaram, por aquilo que conheceram, ou por aquilo que dizem ser em Jesus, estão querendo um lugar de honra. Só que a minha pergunta para você e para mim é: quem Jesus atendeu? Fazendo a mesma pergunta. O que queres que eu te faça aos discípulos?
queremos um lugar de honra. E ele perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? O cego falou, que eu volte a enxergar. Sabe quem Jesus respondeu com cura? Ou sabe quem Jesus respondeu no final? Ao cego. Alguém que era menosprezado. Alguém que todo mundo poderia dizer, só está interessado no milagre. Mas Jesus respondeu com milagre. Aqueles que estavam interessados em um lugar de honra e autoridade, Jesus disse, não vos compete saber onde se assentarão. Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer como eu faço. Maior é aquele que serve do que aquele que quer ser servido. Então eu estou aqui nessa noite para dizer, não tem pecado em buscar milagre não. O importante é você saber que Ele é o Senhor do teu milagre, que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele pode mudar a tua história. A tua confiança e a tua fé tem que ser depositada totalmente nele. Não tem pecado em pedir por milagre. O pecado é você querer um lugar de honra quando Ele não te colocou para estar. Então, nessa noite, amado, que a gente venha sedento sim, porque Jesus Cristo está aqui, o Senhor dos milagres está passeando em nosso meio, o Senhor dos milagres está entre nós nessa noite. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Essa história fala de Jesus passando por Jericó, e eu não vai dar tempo, porque o tempo já passou aqui bastante. Hoje eu quero ter um período de oração com vocês por cura. Mas essa história falando sobre Jericó, eu quero deixar claro para aqueles que gostam de entender um pouco mais historicamente os contextos. Aqui não é a Jericó de Josué capítulo 6, não é a antiga Jericó, não é a Jericó das muralhas. Mas ao que tudo indica aqui, é o caminho entre a Jericó antiga e a Jericó nova, construída lá no Império Romano, muitos anos depois. Então, esse espaço, esse lugar, porque essa Jericó nova ela era coladinha, pertinho de Jerusalém. Então, ao que tudo indica, Jesus indo para Jerusalém, ele teve que passar por Jericó, tanto uma quanto outra, e pelo caminho, e é justamente esse caminho, entre as duas Jericó, que está esse homem, que está esse cego. Quem me entendeu, diga amém. Quantas vezes a gente está parado no meio do caminho de muitas escolhas e decisões que precisaríamos tomar? Quantas vezes a gente não tem enxergado o futuro e esperança, porque a gente não sabe nem se está no velho ou no novo. A gente não sabe nem se a gente vive aquilo que a gente deveria viver, ou se a gente continua vivendo o que já viveu. Sabe gente que fica no meio do caminho? E eu não estou dizendo que o meio do caminho também seja uma tragédia total. Jesus o encontrou ali. Então deixa eu te dar uma palavra de esperança. Mesmo que você esteja hoje se sentindo no meio do caminho, Jesus está aqui e pode te tirar desse lugar. Você pode erguer sua mão e dizer assim, chega de meio do caminho, de beira do caminho. Diga assim comigo, de hoje em diante eu vou andar e eu vou seguir o próprio caminho que é Jesus Cristo. E nesse tempo em que Jesus esteve em Jericó, ele operou alguns outros milagres, mas um deles, muito conhecido também de todos nós, Lucas 19, se não me engano, onde vai falar de Zaqueu. E você conhece essa história também. Mas, amado, o interessante é que quando Jesus ele está em Jericó, ele vai entrar na casa de um homem muito rico, chamado Zaqueu. Mas esse mesmo Jesus também, ainda em Jericó, ao que tudo indica, ele passou cerca de 1 a 2 dias em Jericó, até atravessá-lo por completo e ir para Jerusalém, na entrada da Páscoa, lembrando que nós acabamos de vivenciar esse período, e aonde ele seria crucificado, e nós sabemos tudo o que aconteceu. Mas nesse período, nesse momento, nesse dia ou dias que Jesus passou em Jericó, ele esteve na casa de Lázaro, mas ele também atendeu o pedido de um miserável, cego, pedinte, de esmola. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ele não está dentro de caixinhas. Jesus ele não está dentro de ideologias. Jesus Cristo ele não é um Senhor só de ricos, mas Jesus Cristo também não é Senhor só de pobres. Jesus Cristo é Senhor de toda a humanidade. Então Jesus ele tem capacidade de falar aos
mais bem afortunados, ele tem capacidade de falar a língua das pessoas mais estudiosas, estudadas, PhDs, entendidas de assuntos mais complexos que você possa imaginar. Mas ele é o mesmo Cristo que consegue ser simples e objetivo para falar com pessoas que talvez nem terminaram a escola. Sabe por quê? Porque ele quer ser Senhor de todos nós. Ele não joga ninguém fora, ele não descarta ninguém pela sua razão social, ele não descarta ninguém pela sua carteira bancária. Jesus Cristo é Senhor de todos nós. Diga para quem está perto de você, Ele te ama. Jesus te ama. Aí vamos lá, para a gente ler e para a gente caminhar. Vai dizer no verso 47, Marcos 10, 47. Assim que ouviu, diga assim comigo, ele ouviu. Por que isso é importante, irmão? Porque esse homem era cego. E aqui, por favor, até aqueles que me assistem, aqueles que aqui estão, não quero de maneira nenhuma ser ofensivo. Eu sei que hoje essas expressões, cego, surdo, mudo e tantas outras, dizem ser ofensivas, mas é que eu quero ser leal ao texto. Mas não se sinta ofendido quem está em casa, não se sinta de maneira nenhuma agredido por essa expressão. É apenas para sermos diretos e objetivos, como o texto diz. Esse homem era cego, mas esse homem não era surdo. O que eu quero dizer com isso, amado? E mais, esse homem era cego, mas não era surdo e nem mudo. Então ele podia ouvir, ele podia falar. Eu preciso dizer isso porque Deus calou meu coração isso enquanto meditava ao longo desses dias, mas em especial hoje. Diga assim comigo, eu não posso deixar que as dificuldades se tornem mais fortes do que a minha fé. Irmão, preste atenção, esse homem tinha tudo para ser alguém que idolatrava suas feridas, e eu vou usar a expressão um feridólatra. Não existe, mas só para a gente poder guardar. Irmão, hoje nós vivemos a sociedade de feridólatras. O que é isso? É gente que adora suas feridas, adora suas fraquezas, adora suas fragilidades, adora que as pessoas digam, ai que dó, que pena, coitadinho, coitadinha. É a geração do coitadismo. É a geração de que, ai como é difícil para mim, ai como tudo é mais difícil para mim, ai como eu sofro. Irmão, esse homem tinha tudo para, ouvindo falar que Jesus passava por ali, ele começar a gritar, por que eu sou cego? O que eu fiz para merecer isso? Sim ou não? Ele não poderia ter gritado isso, irmão? Ele não poderia gritar, se o Senhor é bom, se o Senhor diz que é tão bondoso, por que eu estou assim? Se o Senhor diz que Deus existe, que Deus é bom e que Deus nos criou, por que eu nasci cego? Ou por que eu estou cego, melhor dizendo, ele não nasceu cego. Ao que tudo indica, ele perdeu a visão. Que ele vai dizer, né? Quero voltar a enxergar. Então esse homem está dizendo, ou poderia estar dizendo e gritando, por que eu estou cego? Por que comigo? É isso que esse homem vai gritar, irmão? É isso que esse homem vai gritar, gente? Sabe por quê? Porque muitas das vezes aquilo que gritamos determina aquilo que vivemos. É por isso que tem muita gente que não está vivendo aquilo que gostaria, porque está gritando errado. Ao invés de gritar, tem misericórdia, muda a minha vida, muda a minha sentença, está gritando, por que eu estou assim? Por que o Senhor deixa isso acontecer? Por que o Senhor está vendo e não faz nada? O grito está errado. Alinha o seu grito e Deus vai alinhar a tua cura hoje. Alinha o teu coração e Jesus vai entrar com providência hoje. E eu não estou determinando, eu estou dizendo que Ele pode fazer. Eu estou dizendo que Ele é bom, Ele deseja fazer. Eu estou dizendo que Ele não te trouxe aqui hoje para voltar do mesmo jeito. Ele te trouxe aqui hoje para você viver milagre. Irmão, Jesus morreu. E foi o pior tipo de morte que já existiu. Jesus sofreu, sim ou não? Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele vai onde estão os discípulos reunidos, todos com medo. E ele chega diante desses discípulos, e quando ele chega, Tomé, chamado Dídimo, vai dizer o que para ele? Se tão somente tocar nas tuas feridas, eu crerei. Jesus não pega a ferida e fala assim, toca, mas toca devagar que está doendo ainda. Jesus não disse assim, não toca muito forte que ainda está sangrando. Não.
Jesus ressuscitou ao terceiro dia curado. As feridas permaneceram, mas preste atenção, as feridas de Jesus não permaneceram para que continuasse doendo, mas permaneceram para que se tornasse um testemunho. Ei, diga assim: as minhas feridas, não, diga mais forte, as minhas feridas servirão de testemunho. Não idolatre mais, irmão. Se você idolatrava suas feridas, suas dores, suas crises, seus... Não, para com isso. Sai daqui hoje curado por Jesus Cristo. Nossa dor não precisa se tornar nossa identidade. Jacó, com sua mulher Raquel, tendo seu segundo filho, melhor dizendo, segundo e último filho. E Raquel está dando a luz a esse menino e está doendo muito, e está machucando muito, e está ferindo muito. E quando esse menino está para nascer, o texto vai dizer que ela diz para a parteira assim: o nome do menino será Benoni. Diga comigo, Benoni. Sabe o que significa Benoni, irmão? Filho da minha dor. Sabe o que essa mãe está dizendo? Todos os dias que Benoni andar por aí, todos os dias que Benoni se encontrar com alguém, alguém chamar o seu nome, ele vai se lembrar: ele só nasceu porque eu tive dor para ele nascer. Ele vai se lembrar que ele nasceu, mas para que ele nascesse eu tive que morrer com dor. Irmão, olha o trauma que essa mulher estava colocando na cabeça desse menino. Mas Jacó, sabendo o poder de um nome, ele vai dizer assim: não, o nome do meu filho não vai ser Benoni, o nome do meu filho vai ser Benjamim. Sabe o que significa Benjamim? Diga Benjamim. Diga filho da minha força, da minha mão direita. Ei, a sua identidade não precisa ser sua dor, ou melhor, a sua dor não precisa ser sua identidade, tem que ser o seu testemunho. Então para de ficar olhando para a dor e exaltando ela. Comece a exaltar aquele que pode curar a tua dor, que é Jesus Cristo. Para a gente continuar, o texto vai dizer, e eu quero que você volte comigo, corre comigo para Lucas, capítulo 18, é o mesmo contexto, mas aqui ele tem algumas peculiaridades importantes. Lucas 18, verso 36 ao 38, vai dizer assim, ó, mesmo texto, mesmo contexto. Assim que ouviu a multidão passando, ele, o cego, perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de? Que está passando, que vem passando. Olha o verso 38. Então, o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de? Tem misericórdia de mim. Mas peraí, irmão, agora pensa aqui comigo, olha aqui para mim. O que aquele homem ouviu aqueles que estavam ao seu redor dizendo, quando ele estava ouvindo barulho, movimento, e ele falou assim: o que está acontecendo? Alguém ou alguns disseram para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Mas se ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando, por que ele gritou: Jesus, filho de Davi? Porque uma coisa é conhecimento, outra coisa é revelação. Irmão, não se mova por conhecimento, se mova por revelação. Conhecimento, ele te indica um caminho, ele te direciona, mas revelação te transforma. Sabe o que esse homem está dizendo? Jesus de Nazaré é o lugar onde ele morou, é o lugar onde ele cresceu, é o seu habitat, entre aspas, natural, da sua vida física, da sua humanidade. Jesus nasceu e cresceu em Nazaré. Então Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré é o lugar onde ele cresceu. É um menino, filho de Maria, filho de José, é um rapaz que nasceu em Nazaré e cresceu em Nazaré. Agora, quando ele está precisando de um milagre, quando ele está entendendo que aquele homem que passava era mais do que simples mortal ou mero mortal, ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou invocando a tua humanidade, eu estou pedindo a tua celestialidade. Eu estou clamando por aquele que pode mudar a minha vida. Eu não estou pedindo uma ajuda para ajudar a carregar. Eu não estou pedindo para alguém me ajudar e me guiar. Eu estou pedindo para alguém curar a minha cegueira. Eu estou clamando por alguém que pode mudar a minha vida e a minha história. Ele pode ter nascido, crescido em Nazaré. Ele pode ter nascido, melhor dizendo, em Belém. Ele pode ter crescido em Nazaré. Mas uma coisa eu sei: ele não é desse mundo. Ele é filho de Davi. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a rosa de Saron. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o todo-poderoso Messias. É a ele que eu clamo.
capacete, como um bracelete. Jesus como uma camiseta. Irmão, Jesus numa... Eu não estou falando mal, pode ter Jesus no bracelete, pode ter Jesus um pingente na camiseta, pode ter, não tem problema. O que eu estou dizendo é, ele não é uma marca, ele não é a Nike, irmão. Jesus não é uma marca famosa para você usar só como uma peça de roupa. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade e da tua vida. Ele é Senhor da tua história, que tem governo e domínio sobre todas as coisas. Então para de tratá-lo como se ele só pudesse te ajudar um pouquinho. Jesus, melhora a minha vida, já tá bom. Bom, para melhorar a tua vida tem um monte de gente que pode te ajudar. Para melhorar de vida. Ah, Jesus, dá um jeitinho lá de dar uns troquinhos a mais para mim, tá bom. Não. Por isso que aquele homem que mendigou e pediu esmola por tanto tempo, naquele momento não está pedindo para Jesus uma esmola, está pedindo para ele mudar a sua história. Porque ele entendeu, esse homem que está passando aqui, ele não pode me dar só uma moeda, ele pode me dar muito mais do que moeda, ele pode me dar muito mais do que moeda, ele pode dar muito mais do que moeda. Jesus está te dizendo hoje, te confrontando hoje, para não vir mais para a casa dele, ou para não vir mais para cultos como esse, para pedir esmola, irmão. Para pedir moeda, para pedir troco. Jesus está dizendo, venha para pedir salvação e transformação da tua vida, da tua história, da tua família, para mudar completamente de vida, porque é isso que ele pode fazer. Para a gente caminhar, olha o verso 48 comigo, volta lá para Marcos 10, verso 48. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, quem reconhece uma oportunidade não a desperdiça. Se chegasse hoje para você o dono de uma multinacional e dissesse assim, amanhã você pode vir trabalhar e eu vou te pagar, sei lá, 10 vezes o salário que você ganha hoje, só que eu preciso que você venha amanhã. Irmão, você nem vai dormir. Não precisa nem pôr o relógio para despertar. Você vai ficar já esperando amanhecer o dia para você estar lá. Você vai chegar 1 hora, 2 horas antes, sim ou não? Mas é engraçado que a gente acredita nisso, a gente confia nisso, na oportunidade de um gerente ou de um patrão de uma multinacional, mas a gente não acredita em Jesus Cristo que criou todas as coisas e que pode mudar nossa vida e nossa história hoje. Eu vou dizer de novo, que eu acho que tem mais gente para receber isso. A gente acredita no Silvio Santos jogando aviãozinho e dizendo assim, vou ficar rico, vou apostar na Mega, vou apostar no baú da felicidade, vou apostar em tudo. Mas eu não acredito que Jesus Cristo num culto como esse pode me tocar e eu nunca mais serei o mesmo. Presta atenção, irmão, olha a oportunidade que a gente tem de estar aqui hoje. Mexe com quem está perto de você, diga, aproveita a oportunidade. Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui. Mas é por isso que esse homem ele vai ser confrontado por pessoas dizendo, fica quieto, cala a boca, você está incomodando. Sabe por quê, irmão? Porque no silêncio ninguém incomoda. Gente que vem e vai e não faz diferença nenhuma, não incomoda. Agora, a gente que se determinou e se posicionou a viver um milagre, incomoda. Porque a maioria não quer se posicionar. Porque a maioria não quer, não digo nem que não quer viver, quer, mas sem pagar o preço. Irmão, Jesus, eu vou falar. Eu acredito totalmente, piamente, então não quero criar nenhuma heresia. Eu acredito na soberania de Deus. Quem acredita na soberania de Deus? O que é a soberania de Deus? Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, se Ele quiser fazer. Eu tenho certeza, plena convicção disso. Mas, irmão, eu tenho base bíblica através de Jesus Cristo para crer que sim, Jesus Cristo pode mudar sentenças através do nosso clamor, através do nosso posicionamento, através das nossas decisões. Pode até ser e fazer parte, com certeza faz, da soberania de Deus. Mas preste atenção. Ficar esperando Deus resolver um dia me encontrar e fazer e eu não vou fazer nada, não é bíblico, irmão. Bíblico é, eu vou buscar. É a mulher do fluxo de sangue dizendo, já tem uma multidão, eu já tentei tudo, eu já gastei tudo que eu tinha, então o que eu tenho agora é uma oportunidade de tocar nele. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. Por que uma multidão aperta ele e ninguém é curado, mas uma mulher que toca é? Porque ela foi com a intenção certa.
Mas vamos lá para a gente voltar e para a gente continuar, porque esse homem está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas ao seu redor estão dizendo assim: fica quieto, você está incomodando. O mestre não vai te atender. Quantas vezes você está vindo para a quarta da fé, mas tem gente que talvez até na tua casa, que ficou, está dizendo assim: você está perdendo seu tempo. Por que você está indo lá? A sua vida não muda nunca. Não tem mais jeito. Por que você está perdendo seu tempo? Ei, deixa eu te dizer, que o teu grito seja maior do que as vozes contrárias. Se posicione e venha, irmão. Mesmo que todo mundo diga que não vai dar certo, se posicione e venha. Mesmo que muita gente diga: você está perdendo o seu tempo, se posicione e continua buscando, continua clamando, continua desejando, continua fazendo, porque uma hora Ele vai te ouvir e vai parar e vai te tocar e vai te transformar. Continua, não para. Verso 49. Foi então que Jesus parou e pediu. Irmão, você acredita que a tua fé pode parar? Entre aspas, tá? Entenda a expressão, parar Jesus hoje. Jesus está aqui, sim ou não? Eu creio que Ele está passeando entre nós. Ele pode estar tocando muita gente aqui hoje. Vou dizer de novo, Ele está passeando, Ele pode estar tocando muita gente aqui hoje. Mas a minha pergunta é: será que a nossa adoração nessa noite vai fazer com que Jesus pare? E diga, como Ele disse para a mulher do fluxo de sangue: alguém me tocou. O que aconteceu? Saiu virtude. Será que hoje Jesus passando aqui, Ele vai encontrar alguém que pode estar cheio de problema, cheio de dor, cheio de enfermidade, cheio de crise, cheio de problemas do casamento, não sei, cheio de tanta coisa, tantas vozes contrárias dizendo: para, desiste, não tem jeito, não tem mais como, para de perder seu tempo. Mas você está aqui dizendo: eu te amo. Você está aqui dizendo: eu creio, eu continuo confiando, eu continuo acreditando, eu continuo descansando em Ti. Eu acredito, eu te louvo, eu te amo, eu te adoro. Eu confio nas Tuas mãos, eu confio na Tua soberania. Eu confio que o Senhor está fazendo, eu confio. E de repente Jesus para e fala: uau, estou sentindo Deus aqui. Diga assim comigo: uma atitude, um grito e um ato de fé. Irmão, posicionamento, grito e ato de fé. Às vezes é o que a gente precisa para viver o extraordinário, para viver o novo, para sair da mesmice. Não passe mais um dia, não passe mais um ano, não passe mais uma temporada vivendo a mesma coisa, irmão. Dá um basta, dá um grito. Eu não estou falando literal, mas dá um grito dentro de si, falando: chega, não quero mais isso, não quero mais viver assim. Não aceito mais isso dentro da minha casa, não aceito mais esse problema no meu casamento, não quero mais. E eu não estou dizendo que você tenha poder para mudar, mas você vai gritar àquele que tem poder para curar e para transformar e para libertar. Você vai gritar àquele que tem poder para mudar a tua história. E é interessante que o verso 50 vai dizer assim, depois que dizem: levanta-te, homem, ânimo, porque o mestre te chama. Ele vai dizer o texto: lançando a capa para o lado. Deu um pulo. Irmão, esse homem ficava sentado pedindo esmola. E a capa, alguns historiadores chegam a acreditar que era uma capa de liberação do governo, do Império Romano, para ele poder pedir no caminho. Porque o caminho era um lugar muito seletivo, era um lugar muito buscado, que era um lugar de trajeto. Então tinha muita gente. Então os cegos que ficavam ali, ou aqueles que pediam esmola naquele lugar, precisavam de uma ordem, de uma ordenação, de uma liberação do governo do Império Romano. Quem está me entendendo, diga amém. Então esse homem, ao que tudo indica, tinha uma capa, e era uma capa que se referia à autoridade, à autorização para ele estar ali. Quando alguém diz para ele assim: ânimo, homem, Jesus o chama, não está dizendo assim, Jesus está dizendo: vai lá que você vai ser curado. Não está dizendo: viu, Jesus já disse que a cura vai acontecer, vai para lá. Não, está dizendo só: levanta e vai, porque Jesus te chama. Jesus poderia ter chamado e, conversado com ele, abraçado ele, poderia. Jesus não poderia ter apenas dito alguma coisa para ele? Poderia, irmão. Mas o interessante é que esse homem, assim que ouviu essa palavra dizendo: Jesus te chama, vai dizer que ele tira a capa e joga fora.
Sabe o que ele está dizendo? Eu nem preciso chegar até lá, eu já sei que a cura vai acontecer. Eu já sei que essa capa faz parte do meu passado, não mais do meu presente e do meu futuro. Ei, algumas capas precisam ser jogadas fora hoje. Porque tem gente vindo para a presença de Jesus e levando a capa junto. Tem gente que não está vivendo o milagre porque vem até Jesus, mas leva a capa junto, dizendo, vai que ele não opera, eu volto com a capa para casa. Ah, vai que ele não faz do jeito que eu espero, eu volto a mendigar amanhã. Esse homem está dizendo, ou ele me cura, ou eu perco o lugar de mendigar, mas eu não volto a ser o mesmo nunca mais. E para a gente encerrar, verso 51 vai dizer, indagou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? E ele vai dizer, Rabone, mestre, que eu volte a enxergar. Até nessa versão diz, eu quero ver, mas na minha aqui, na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer que eu volte a enxergar. Então, ao que tudo indica, esse homem já viu um dia, eu já tinha visto. Por alguma razão, perdeu a vista. E assim também, talvez pessoas aqui nessa noite, eu quero orar com você, eu vou pedir para o Ministério de Louvor me ajudar aqui. Talvez você tenha vivido ou esteja vivendo essa realidade. Qual realidade, pastor? Não fisicamente, lógico, mas emocionalmente, em termos de sonhos, projetos. Você já foi alguém que viu muito, que enxergou muito, que vislumbrou muito, que visualizou muita coisa. Quem sabe você é alguém que 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos atrás, ou até mesmo no início de 2024, você era um sonhador, uma sonhadora. Você era alguém que tinha planos, projetos, propósitos. Você era alguém que enxergava nitidamente aquilo que gostaria de viver e de vivenciar e de realizar. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E por causa disso que aconteceu no meio do caminho, talvez hoje você se veja cego. Cego de esperança. Cego de expectativa. Talvez pessoas entraram aqui hoje dizendo assim, o meu casamento não tem mais jeito. A cegueira entrou no casamento. Talvez alguém diga assim, pastor, o senhor pode orar, o senhor pode dizer o que for, mas meu filho não tem mais jeito. É a cegueira de achar que não tem mais volta. Então deixa eu te trazer uma palavra hoje. Clama por Jesus nessa noite, dizendo, Senhor, cura minha cegueira nessa área. Quem sabe pessoas que emocionalmente estão desestabilizadas e precisam de uma cura hoje. Joga essa capa fora e diz, eu quero Jesus Cristo. Sabe o que esse homem está gritando? Ele está dizendo assim, Jesus, filho de Davi, ou seja, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, tem misericórdia de mim. Não sei se todos aqui sabem, misericórdia vem de praticamente 2 expressões, miseres, miserável, e cordes, que é a mesma expressão, a mesma base de cardio, coração. Então quando nós clamamos por misericórdia, é como se nós estivéssemos dizendo a qualquer pessoa que clame por misericórdia, coloca um miserável dentro do teu coração. Sabe o que esse homem está dizendo? Jesus, eu não mereço que o Senhor faça nada por mim. É melhor tirar, né? Antes que eu derrube. Eu não mereço que o Senhor faça nada por mim. Eu não mereço que o Senhor faça nada em meu favor. Eu não estou aqui clamando, dizendo, eu mereço, eu sou bonzinho, eu sou um homem correto, eu sempre fiz tudo direitinho, eu sempre cumpri a lei, eu sou direito. Não, esse homem está dizendo, Senhor, tem misericórdia. Coloca esse miserável em seu coração. Sabe o que toca o coração de Deus? Alguém que é quebrantado. Alguém que se humilha diante dele. Alguém que chega diante dele não dizendo, o Senhor tem que fazer, mas dizendo, eu acredito que o Senhor pode fazer. Se o Senhor olhar para esse miserável homem que sou e decidir colocar no teu coração, eu sei que a cura vai acontecer hoje. Aleluia. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. E eu quero orar com você. Apague as luzes para mim, por gentileza. Vou chamar também os pastores, líderes, todos que puderem me ajudar, inclusive o casal de pastores que está aqui nos visitando hoje, pastor Eduardo, pastora Carla, isso. Pastor José Jorge, pastora Solange também, os pastores estão aqui, venham aqui à frente, por favor. Vou pedir para que todos peguem o óleo.
E eu vou pedir para que toda a igreja, assim que eles estiverem